Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A crise política vem se agravando desde o ano passado. O impedimento da presidente Dilma Rousseff trouxe à tona também a discussão sobre a possibilidade de se antecipar as eleições de 2018. A deputada Ângela Albino, do PCdoB de Santa Catarina, defende a proposta. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputada, bem-vinda ao Palavra Aberta. Prazer estar aqui, Daniela. Deputada, a senhora acha possível antecipar as eleições de 2018? Eu acredito que nós vivemos hoje um momento de tamanha gravidade no país que é preciso que ele seja governado por quem tem a legitimidade do voto. É preciso reaglutinar as forças políticas do Brasil e eu compreendo, o PCdoB compreende que é preciso ter essa legitimidade. Por isso nós estamos defendendo que haja um plebiscito e a população seja consultada se deseja uma nova eleição. Já existe alguma formalização, alguma proposta em tramitação na Câmara ou no Senado? Tem propostas antigas, inclusive, mas nós estamos formatando no campo da política, né? Quando se constrói politicamente a proposta, se constrói politicamente esse consenso, a tramitação propriamente dela acaba sendo mais ágil. Qual que é a proposta do PCdoB, deputada? Desculpa. O PCdoB tem entendimento que é preciso fazer um plebiscito para consultar a população se deseja ter novas eleições. E, a depender do resultado, fazer as novas eleições, caso esse entendimento prevaleça, né? Tanto o presidente interino Michel Temer quanto a presidenta afastada Dilma Rousseff hoje têm dificuldades na condução política do país. E a própria presidenta Dilma, que nós defendemos em plenário, em todas as instâncias políticas, né? O PCdoB fez uma defesa apaixonada do legado do presidente Lula e da presidenta Dilma e da defesa da legalidade, mas nós também compreendemos que é preciso governar, em particular nesse momento da gravidade da crise política e da crise econômica, é preciso governar com maioria e com uma maioria sólida e que seja decidida pelo voto popular. Como a senhora comentou, a própria presidente afastada defendeu também a realização de um plebiscito e convocação de novas eleições. A senhora acha viável que ela retome o governo e proponha ou o partido vai encaminhar que isso já seja feito de imediato? O PCdoB entende que é preciso, mais do que qualquer outro valor, defender o Estado democrático de direito e a própria democracia, né? A hora que nós tiramos do cargo mais importante da nação, a presidenta da República, sem uma causa efetiva, né? Porque não é possível que a gente ache que eventuais dificuldades de contabilidade justifiquem um crime que tire uma presidenta legitimamente eleita de seu cargo. Nós perdemos esse parâmetro de legalidade. Então, para nós do PCdoB, é preciso derrotar o impeachment no Senado e acenar com plebiscito. O povo define. Portanto, para nós, é reestabelecer a democracia, reestabelecer o Estado democrático de direito e chamar o povo para protagonizar a decisão do nosso futuro. Deputado, em paralelo a isso, o governo interino já tem estabelecido bastante mudanças, né, em relação ao governo Dilma Rousseff. Como vai ser a atuação da senhora, por exemplo, na reforma administrativa que está sendo feita? Quando a gente diz que o Brasil vive um golpe, né, a gente recupera inclusive essa dimensão, né? Essa chapa eleita, Dilma e Temer, ela foi eleita com um propósito, com um tema, com um viés. E o viés que está sendo aplicado pelo presidente interino, bruscamente modificando a política vigente no país, demonstra que, de fato, houve uma ruptura, né? Não é possível que um governo interino mude de tal forma as estruturas e mude de tal forma o pensar o governo, se interino e se leal fosse a chapa que o elegeu, né? Por isso nós dizemos que se trata de um golpe que vige hoje no país. Mudanças como, por exemplo, a aglutinação do Ministério de Ciência e Tecnologia com o Ministério de Comunicações, o Ministério de Desenvolvimento Social, que também sofreu uma modificação brutal, a própria extinção das secretarias ligadas a direitos humanos, das mulheres, das pessoas negras, das pessoas LGBTs, essas mudanças todas, né, são mudanças radicais no pensar a gestão, que não foi o projeto vencedor em 2014. Eu tenho convicção que se esse projeto fosse a voto, em 2014 não teria prevalecido no país. Por isso que nós defendemos que se reestabeleça
a normalidade democrática no país e o povo seja chamado a decidir o nosso futuro. Deputada, agora existe uma preocupação com a falta de recursos. O argumento para se extinguir secretarias e ministérios é que é preciso enxugar a máquina. É viável retomar esses? Veja, quando a gente diz que vai enxugar por modificar a estrutura, é falacioso dizer isso. O produto final dessa economia que é feita não é relevante, não tem impacto relevante para o orçamento da União, porque é mantido, o Ministério é mantido, a estrutura é mantida, os servidores efetivos é preciso, conforme a lei, manter. Então, o produto final dessas economias são pífias. Nós compreendemos que é uma sinalização para a sociedade para dizer que mudou, mas o que muda de verdade é a derrota das políticas públicas, como a gente viu, por exemplo, no caso da extinção do MINC, que depois teve sua revisão. De outro lado, se nós dizemos que o horizonte é exclusivamente a questão econômica, não teria resposta à aprovação pela base do governo. O PCdoB também votou favoravelmente, mas o governo, sendo também bastante ativo na aprovação dos projetos de lei que majoraram o salário das carreiras já melhor remuneradas do serviço público, né? Todas as carreiras melhor remuneradas foram contempladas com reajustes. Ontem ainda tivemos uma renegociação das dívidas dos estados, importante medida, o estado de Santa Catarina protagonizou essa mudança também, mas mostra que a decisão sobre orçamento é uma decisão eminentemente política. Deputado, e quais os próximos passos do partido e da senhora na Câmara para modificar esse cenário? Nós compreendemos que o foco mais importante hoje é resolver esse nó político para poder resolver o nó econômico, né? Nós não conseguimos ver saída para o país que não resolva esse gargalo que nós vivemos hoje político. Como que nós vamos estabelecer políticas sólidas, políticas que deem confiança ao setor produtivo nacional e ao setor produtivo que investe no Brasil, de vir para cá se nós não temos estabilidade democrática, né? E essa instabilidade segue o mesmo parâmetro que acontece em outros países da América Latina e, portanto, torna todo o nosso continente bastante vulnerável, bastante instável e, portanto, pouco atraente para investimentos, né? Então, o nosso grande foco hoje, nosso horizonte hoje é recuperar a estabilidade democrática para poder fazer as mudanças que o Brasil precisa no campo da economia. Deputada, e o PCdoB pretende, então, encaminhar criar a situação para ter esse plebiscito. Mas existe aprovação popular mesmo para criar esse clima? Porque o impeachment teve muita aprovação popular, né? A senhora acha que existe um clima político para encaminhar essa proposta? Medir qualquer parâmetro de democracia fora da urna é sempre muito perigoso, né? Porque até que medida essas pesquisas podem substituir a voz das urnas, né? Para nós, a voz da urna é a voz que de fato diz o que o povo brasileiro quer, porque se a gente diz que havia de fato uma manifestação popular ou nas ruas em torno do afastamento da presidenta Dilma, também é verdade que houve muita resistência. O afastamento da presidenta estava muito segmentado, né? Nós não ouvimos o povo, a classe popular do nosso país de verdade, né? Só quem pode fazer isso é a urna. E, de outro lado, o presidente Michel Temer, mesmo dessas pessoas que foram às ruas pedindo afastamento da presidenta, ele também não conseguiu construir uma relação de confiança, construir uma relação que permita ao povo supor que, pela condução de Michel Temer, nós inauguraremos um novo tempo, um tempo melhor no Brasil, né? Portanto, se é verdade, como compreendo que a presidenta Dilma sofre restrições na população brasileira, em particular em determinados segmentos, mas também é verdade que o presidente interino Michel Temer também nunca alcançou esse patamar de líder da nação, tanto é que não faz aparições públicas, né? Então ele não galgou construir essa expectativa que havia de uma nova pactuação nacional. Por isso que nós temos defendido o plebiscito. Nós entendemos que essa pactuação que é preciso fazer nacional, ela nasce da vontade das urnas, da vontade soberana do povo brasileiro. Deputada, obrigada pela presença. Espero que a senhora volte para falar sobre o andamento da proposta. Claro, estarei aqui. Obrigada. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Conversei com a deputada Ângela Albino, do PCdoB de Santa Catarina, sobre o cenário político atual.
Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até mais.